31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor através dessa transmissão. E é muito bom que você está aí na sua casa para a gente poder louvar junto o nome do Senhor, tá? Quero pedir que você feche os seus olhos para a gente mais uma vez começar esse culto e colocar tudo isso que a gente vai fazer diante de Deus e pedir para Ele que também possa falar o nosso coração, tá bom? Querido Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez, ó Pai, nos reunirmos em Teu nome para cultuarmos ao Senhor, ó Pai, e entregar a nossa vida mais uma vez no Teu altar, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, queremos pedir ao Senhor que possa trazer acalento, ó Pai, ao nosso coração, à nossa alma, possa confortar, ó Deus, o nosso coração para que diante de todas as lutas que temos vivido, possamos ter paz, ó Deus, a paz que vem do Senhor, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, mesmo diante de tudo isso, pensar no Teu reino e sermos usados pelo Senhor, ó Pai, para sermos bênção, ó Deus, na vida de outras pessoas, ó Pai. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Quero fazer uma leitura bíblica com os irmãos acompanhem aí, e diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Amém? Vamos continuar louvando a Deus, através dos cânticos agora, e dizendo que santo é aquele que nos chamou, aquele que morreu na cruz por nós, o Deus onipresente e onipotente. Amém? Deus onipotente.
Amém. E é a esse Deus Santo que nós estamos aqui para louvar e para dizer que sim, nós iremos consagrar a nossa vida para o louvor dele. Amém? Tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Estamos nós aqui.
a Deus e que através disso nós possamos a cada dia buscar mais de Deus. Ainda que nossa vida dure 100 anos, nós precisamos todos os dias querer mais dele. Amém?
poder. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Amém, glórias a Deus. Nesse momento, a gente vai dedicar aí para você poder fazer a sua transferência bancária, contribuir aí com o seu dízimo e oferta. Lembrando que aqueles irmãos que não têm possibilidade de fazer uma transferência ou um depósito, pode entrar em contato com a Secretaria e Tesouraria da Igreja, que os irmãos vão até a sua casa buscar o seu dízimo, tá bom? E que nós possamos entregar isso a Deus, as nossas ofertas, a nossa vida, e pedir para Ele que use a nossa vida da maneira que Ele quer, de uma maneira santa, pura e dedicada a Ele. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
abrigo no deserto, fecha que acesso ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos por todos os dízimos e ofertas que têm sido depositados no teu altar, ó Pai, para a manutenção da tua obra, ó Deus. E nós queremos pedir, ó Pai, que a nossa vida, ó Pai, ela seja usada pelo Senhor da maneira que o Senhor quer, ó Pai. E que nós sejamos, ó Deus, pessoas, ó Pai, adoradores, servos, que te adoram em espírito e em verdade e que entregam tudo para o Senhor, ó Deus. Que a nossa vida, Pai, seja santa, Pai, que possamos viver em busca da santidade, ó Pai, para agradar ao Senhor e nos parecermos contigo. Que assim seja em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Rosa de Saron, Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo.
Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo. Olá, irmãos, boa noite aos irmãos. É uma alegria e um prazer imenso estar falando novamente aqui para os irmãos. Como que estão vocês? Vocês estão bem? Estão firmes aí no Senhor? Firmes nos propósitos do Senhor na vida de vocês? Não vai deixar essa crise, né, essa quarentena, colocar em quarentena também os propósitos de Deus na sua vida, ok? Isso continua firme, vocês vão continuar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Continue em comunicação, né, da maneira como for possível ainda com os irmãos da igreja, e mantenha firme a sua fé no Senhor, tá bom? Para que esses dias de isolamento não venha isolar a gente também dos propósitos de Deus em nossa vida. E ore para que esse período passe logo. A gente acredita que logo a gente vai poder estar junto, e vamos orar muito nesse sentido, tá bom? E Deus então há de nos dar vitória. A nossa vitória no final desse período não é nem viver nem morrer. A vitória é conseguir passar esse período firme no Senhor, sem que o mundo tire de nós as coisas que Deus colocou em nosso coração. Amém? Amém. Deus seja louvado então por mais um dia que vamos passar na presença dEle, mais uma semana que nós passamos, e vamos meditar um instante na palavra do Senhor. Tá bom? Bem, irmãos, nós estamos estudando Zacarias, os irmãos sabem. Nós temos mais 2 visões em Zacarias, e hoje nós vamos falar da penúltima visão. No domingo que vem, nós vamos falar da última visão de Zacarias. Eu estou bem ansioso para terminar as visões de Zacarias. Nós temos alguns textos ainda intermediários, porque depois que passar essa primeira etapa, provavelmente quando a gente já estiver aqui no nosso templo, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o futuro que Deus nos aguarda, né? Como vai ser o futuro quando Jesus estiver para voltar. Eu acho que vai ser até muito legal a gente pensar sobre isso, porque a gente está numa época mais ou menos parecida com o que vai acontecer no futuro. Só que muito pior do que é isso, né? Mas também vai ser uma época de isolamento, uma época onde nós não vamos poder nos reunir como igreja. Então, quem sabe a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. E Zacarias tem textos incríveis e maravilhosos a respeito do que nos espera no nosso futuro, num futuro onde Jesus estará próximo de sua vinda. Bem, o texto que vamos ler hoje é Zacarias, capítulo 5, e vamos começar do versículo 5 até o 11, tá bom? Zacarias 5,
de 5 a 11. Como eu disse para vocês, essa é a penúltima visão de Zacarias. Zacarias teve 8 visões, nós já falamos sobre 6 delas, e hoje falaremos então sobre a 7ª visão, que é a visão do Efa. Ok? Vamos saber já o que é essa história do Efa, né? Vamos lá, Zacarias 5, de 5 a 11. Então o anjo que falava comigo me disse: levanta agora os teus olhos e vê isto que sai. Eu perguntei: o que é isto? Respondeu ele: isto é uma efa que sai. E disse mais: esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando 2 mulheres com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantavam a efa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a efa? Respondeu-me ele: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e quando a casa for preparada, a efa será colocada ali no seu lugar. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, fala conosco, Senhor, muito poderosamente, através da Tua palavra, através da 7ª visão de Zacarias, e que nós a entendamos e entendamos o que ela significa na nossa prática diária. Eu peço assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá então ver o que Zacarias tem para nos falar com a sua 7ª visão. Bem, vocês já sabem que o povo ficou em cativeiro durante 70 anos. A gente tem falado bastante isso, né? E os irmãos têm tido a oportunidade de entender um pouquinho mais esse período da restauração, que cobre então a última parte do Velho Testamento. São os livros de Esdras, Neemias, Ester, né? E também os profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós já falamos sobre Ageu e agora estamos falando sobre Zacarias. Bem, o povo ficou 70 anos na Babilônia. O que significa isso? Significa que as pessoas que voltaram da Babilônia não foram as mesmas pessoas que partiram para a Babilônia. As pessoas que voltaram da Babilônia eram pessoas de uma nova geração, era uma outra geração. Muito poucas pessoas que foram para a Babilônia conseguiram voltar 70 anos depois. Imagina, quem teria voltado? Somente as pessoas que tinham mais de 70 anos. Aqueles que foram para a Babilônia e que voltaram para a sua terra, eram pessoas que deviam ter 5, 10 anos no máximo, né? Eram ainda muito crianças. Alguns desses, muitos morreram. A gente sabe que naquele tempo as pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor do que hoje, mas muitos morreram, mas os que sobreviveram, e foi muito poucos, foram esses que voltaram então para a sua terra. No geral, todos os que voltaram eram pessoas de uma nova geração, pessoas que tinham feito a sua vida na Babilônia. Essas pessoas tinham crescido na Babilônia. Elas tinham aprendido na Babilônia muitas outras coisas, uma cultura nova, diferente. Elas tinham aprendido a língua da Babilônia. Talvez não tenham esquecido sua própria língua, mas na Babilônia elas tinham aprendido uma nova língua. Elas tinham feito a vida na Babilônia. Tinham comprado coisas, tinham comprado terras. Alguns tinham comércio na Babilônia, né? Padaria, açougue. Tinham feito comércio e eram donos de comércios. Outros trabalhavam para senhores da Babilônia, talvez na terra ou em algum tipo de empresa na Babilônia, e estavam bem ambientados na Babilônia. A vida deles, de fato, era a Babilônia. Para a maioria dessas pessoas, voltar para Israel significava uma escolha muito difícil. Porque eles teriam que largar toda a vida dele, toda a vida que foi construída na Babilônia. Era uma geração que construiu a vida na Babilônia e, portanto, seria muito difícil voltar para uma terra que não tinha nada, como era Israel, e começar de novo, começar do zero a vida, mesmo que fosse sua própria terra. Não é à toa
que somente uma minoria voltou. Nós temos falado que apenas uns 10% é que voltaram da Babilônia. Quando voltou da Babilônia, então, o povo trouxe, aqueles que voltaram, trouxeram da Babilônia a sua própria vida, as coisas que eles acumularam, o que dava para trazer, não é? Talvez não desse para trazer grandes móveis, mas talvez alguns móveis pequenos eles pudessem trazer, alguns baús, ou algumas coisas que eles achavam importantes, coisas que eles tinham construído ou conquistado na Babilônia. Por exemplo, as suas roupas, né, que foram compradas ou que foram tecidas na Babilônia, eles puderam trazer de volta para a sua terra. Alguns trouxeram alguns móveis, como eu disse, alguns trouxeram ferramentas que foram adquiridas ou que foram forjadas na Babilônia. Alguns trouxeram apetrechos de cozinha, como panelas, garfos, colheres, trouxeram essas coisas. Eu imagino que muitas mulheres devem ter trazido perfumes que foram adquiridos na Babilônia, ou joias que foram compradas na Babilônia. Eles, portanto, trouxeram as coisas que eles conquistaram enquanto estavam na Babilônia, coisas que tinham adquirido na Babilônia. Nós ficamos sabendo através de Esdras, por exemplo, que o povo trouxe da Babilônia os tesouros do templo. Lembra disso? Nós falamos a respeito disso, que uma das ordens que Ciro tinha dado era que não apenas o templo fosse construído, como também que o povo levasse os tesouros que estavam na Babilônia, no depósito do rei, e que esses tesouros fossem levados para Israel, para que eles fossem colocados então no templo que o povo estava construindo. Nós podemos fazer um paralelo aqui desse texto com a nossa própria vida. Quando nós aceitamos a Jesus e quando nós vimos ao reino de Deus, né, para viver uma nova vida com o Senhor, nós somos trazidos ao reino de Deus de uma antiga vida. E nós tínhamos muitas coisas na nossa antiga vida que nós trouxemos para a nova vida com Deus. Provavelmente Deus não pediu que você deixasse essas coisas. Ele simplesmente manteve essas coisas e você as manteve, não é assim? Por exemplo, quando você veio a Deus, você veio com a sua casa. Você morava na sua casa e provavelmente você ainda mora nessa casa, ou você mudou, né? Mas de qualquer maneira, você não foi obrigado a deixar a sua casa quando você veio para o Senhor. Ou a sua família, né? Você tinha uma família quando veio para o Senhor, ou quando aceitou Jesus como Senhor de sua vida. Sua família ainda é a mesma. O seu carro, né? Você comprou esse carro antes, talvez continue com ele, ou continue com o carro. O seu emprego, você não largou o seu emprego. Eu podia enumerar muitas coisas, mas você entendeu o que eu quero dizer. Quando você vem a Cristo, você traz muitas coisas, coisas que você conquistou nesse mundo, e não são coisas ruins, são coisas boas, né? Que você conquistou e que você traz então para o reino de Deus. Elas foram úteis a você antes de conhecer a Deus, e agora que você conhece a Deus, elas continuam sendo úteis na sua nova vida em Cristo. Não é assim? Bem, a sétima visão de Zacarias, e daqui a pouco eu quero mostrar para vocês por que eu comecei dizendo isso. A sétima visão de Zacarias, ela vai mostrar o inverso de uma libertação do cativeiro. Não é o povo vindo da Babilônia, como aliás é o que estava acontecendo naquele tempo, mas um retorno à Babilônia, né? O movimento em Ageu, Zacarias e Malaquias é da Babilônia para Israel. Agora não, agora nessa visão o movimento é de Israel para a Babilônia. O que Zacarias viu? Zacarias viu uma efa. O que é uma efa? Efa é uma medida usada para grãos. Você sabe que no mercado eles usavam medidas, né? E haviam vários tipos de medidas, medidas para saber a quantidade de grão, e efa era um tipo de medida. Uma efa, ela media mais ou menos, era um vaso que media mais ou menos 40 litros. Então você imagina que eu quero um efa de farinha, você ia comprar 40 litros de farinha, não é? É lógico que aqui essa efa, ela não tem o tamanho de 40 litros. 40 litros não é muita coisa, é o dobro, por exemplo, de um galão de água, né? O galão de água tem 20 litros, então você imagina que é o dobro de um galão. Não é tão grande, eu fico pensando, mas tem uma nota interessante aqui na visão de Zacarias. Essa efa, ela tinha uma tampa de chumbo.
E quando essa tampa de chumbo é levantada, tem uma mulher sentada dentro da efa. Eu imagino que num recipiente de 40 litros não vai caber uma mulher, não é? Talvez uma criança muito pequena, mas não caberia. Então essa efa, ela é desproporcional o tamanho dela. Ela não tem o tamanho de uma efa normal. Ela é uma efa maior, pelo menos um tamanho que pode caber uma pessoa. Então essa mulher está sentada no meio da efa, quando a tampa de chumbo é levantada. E aí o anjo explica o que é esta mulher. Essa mulher, ela representa a impiedade do povo, ou seja, essa mulher representa o pecado. Em seguida, vem duas mulheres com asas, né, aladas, e essas mulheres tampam a efa, colocam uma tampa de chumbo sobre a efa, e elas pegam então essa efa com a mulher dentro, cada uma pega de um lado, e elas então erguem ou elevam essa efa no ar, e aí Zacarias pergunta para onde eles vão levar a efa. E a resposta é que eles vão levar essa efa para a terra de Sinar. A terra de Sinar é a terra da Babilônia. Então eles vão levar de volta, está em Israel, mas vão levar de volta para a Babilônia. O que vai ser levado de volta para a Babilônia? A impiedade do povo, ou seja, o pecado do povo. Por que vai levar para a Babilônia? Porque lá está sendo construída uma casa. Podemos até imaginar que seria como se fosse um templo. Assim como o povo construía um templo em Israel, também estava sendo construído um templo na Babilônia, e nesse templo seria colocada esta efa. Eu acho que a mensagem dessa visão é muito clara. O povo trouxe da Babilônia muitas coisas, os seus apetrechos, as suas roupas, os seus instrumentos, as suas joias, mas o povo também trouxe o pecado da Babilônia. E Deus está dizendo assim, olha, os apetrechos podem ficar, as joias podem ficar, as roupas podem ficar, mas o pecado precisa voltar para lá. Algumas coisas não podem ser trazidas da Babilônia. Algumas coisas precisam voltar para a Babilônia. Por quê? A visão está dizendo que o reino de Deus é um reino de justiça e não é, portanto, o lugar do pecado. Você pode trazer muitas coisas do mundo, mas você não pode trazer o pecado. O pecado tem o seu lugar certo para estar. E o lugar certo do pecado é o mundo e não o reino de Deus. Eu queria pensar um pouquinho sobre o significado dessa visão, não é? Essa diferença que nós precisamos viver quando estamos no reino de Deus. A diferença que precisamos viver quando temos Cristo como Senhor de nossa vida. E eu quero mostrar para vocês 3 importantes verdades desse texto a respeito disso. O pecado precisa ser deixado no mundo. Você não pode trazê-lo para o reino de Deus. Ah, mas eu amo o pecado. Então, se você ama o pecado, então volta para a Babilônia. É lá o teu lugar. Fica lá. O reino de Deus não é lugar disso. Quem vem a Deus exatamente porque está fugindo do pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele pergunta, não é? Como é que viveremos no pecado, nós os que já morremos para ele? Lembra quando você aceitou Jesus? Eu tenho a impressão que aconteceu com você o que aconteceu com todo mundo. Você percebeu que o pecado estava destruindo a sua vida e você veio para Deus. Ou você veio para Deus exatamente porque você estava fugindo do pecado. Você estava cansado do pecado. Você tinha consciência de que o pecado estava te fazendo mal. E você queria algo novo na tua vida. Você queria encontrar realmente uma qualidade de vida, uma felicidade real neste mundo, uma paz que só o Senhor pode dar. Não é o que você queria? Você já estava destruído pelo pecado. Por que agora você ia querer voltar para o pecado? O que aconteceu? O pecado agora mudou o pecado? Agora ele está edificando a tua vida? É isso que aconteceu? Então essa é a ideia da visão. O pecado não pode vir da Babilônia. Pode trazer outras coisas. Pecado, não. Pecado é na Babilônia. O reino de Deus é um lugar de santidade. Bem, eu quero pensar um pouquinho a respeito dessa verdade e mostrar a vocês o que a visão de Zacarias tem para nos ensinar a respeito disso. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos a respeito dessa questão, né? O que o mundo faz e o que devemos fazer no reino de Deus com relação ao pecado, é que o pecado é um peso que o mundo precisa carregar.
O pecado é um peso que o mundo precisa carregar. O texto sugere que essa efa, ela é pesada. A efa era uma medida pesada, não é verdade? Ela era um vaso pesado. Nesse vaso, que tinha 40 litros, ainda era colocado o conteúdo, né? Já tinha o peso do vaso, o peso do conteúdo, mas aqui tem uma nota interessante sobre esse vaso, é que ele tinha uma tampa de chumbo. Por que uma tampa de chumbo? Para aumentar o peso. O texto fala que quando os anjos, né, as duas mulheres vieram para pegar o efa, eram duas, não podia ser uma, porque a efa estava pesada. Havia uma tampa de chumbo sobre ela, além do seu próprio conteúdo, e uma mulher sozinha talvez não desse conta de carregá-la. Eram preciso duas, uma de cada lado para carregar esse efa. Aqui a ideia é de que o pecado é um peso para ser carregado. O pecado não é leve. Tem muita gente que acha que o pecado é leve. Eu vou para o pecado porque eu vou encontrar uma vida leve. O pecado, na verdade, é um peso. Mas é o mundo que tem que carregar esse peso e não o servo de Deus. Sabe por que o pecado é um peso? Porque ele destrói a vida. Mas ele não precisa destruir a nossa vida. O mundo carrega nas costas o peso que o destrói. Mas o Filho de Deus é livre deste peso. Nós não precisamos carregar o peso da nossa própria destruição. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é mais leve do que o fardo deste mundo. Viver com Deus não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Eu diria até que viver com Deus não é para qualquer um. Mas não é porque o fardo é pesado. Não é isso. Mais difícil do que viver com Deus é você viver sem Deus. Sabe por quê? Porque sem Deus você está morto. Sem Deus você está perdido. Sem Deus você não tem esperança. Sem Deus você está destruído. O que você pode esperar para si, para a sua família, para o seu mundo sem Deus, a não ser a destruição e a morte? Não é assim? Ou seja, sem Deus, nós estamos completamente perdidos. É um peso que o mundo precisa carregar. Nós só tomamos consciência de quanto o pecado é pesado na nossa vida quando nós tentamos viver longe de Deus. Não é assim? Quantos de nós não tivemos essa experiência? Você fica um tempo afastado de Deus e você começa a ver que você começa a carregar um fardo pesado. E você lembra, poxa, com Deus era difícil, mas o fardo era mais leve. Jesus tinha dito isso: o meu fardo é leve. Nós só percebemos isso quando tentamos viver longe de Deus, quando nos afastamos de Deus. Em nossa vida com Deus, nós não devemos carregar o peso do pecado. O peso do pecado é coisa para o mundo. O cristão, o servo de Deus, ele pode carregar o fardo leve de Jesus. Bem, a segunda lição que eu quero tirar aqui desse texto a respeito do pecado e como o reino de Deus não é o lugar do pecado, é a seguinte. A primeira nós vimos: o pecado é um peso que não nós, mas o mundo é que precisa carregar. Segunda verdade: o pecado é um poder. O pecado é um poder que o mundo precisa libertar. A impiedade, olha que interessante, ela estava dentro da efa. O pecado estava dentro da efa. E a ordem que foi dada para o anjo é que ele colocasse uma tampa de chumbo na efa. Por que uma tampa de chumbo? Porque o pecado não podia sair de lá. Eu li alguns comentários, a respeito desse texto, tentando entendê-lo melhor, que diz que quando a tampa foi aberta, a mulher que era o símbolo do pecado teria pulado fora. E é por isso que num segundo momento o pecado é jogado dentro da efa. Eu não sei, o texto não diz exatamente isso, mas o fato é que a ideia da tampa de chumbo é que tem que ficar muito bem lacrado. O pecado não pode ser livre. O pecado não pode escapar. Essa é a verdade. Ele tem que estar preso. O pecado em nossa vida é como um animal querendo escapar de uma jaula. No mundo isso é normal. O mundo abre, escancara as portas para o pecado. O pecado anda solto
no mundo. O pecado anda solto nas ruas. O pecado faz o que quer, aonde quer e com quem ele quer. E as pessoas parecem que se deleitam nisso. Ninguém se preocupa em trancar as portas do pecado. Ele ataca qualquer um que ele tenha liberdade para destruir. Ele ataca qualquer pessoa em quem ele quer impor o seu destino destruidor. Ele faz isso de forma livre. O pecado é livre. A gente, às vezes, que está no reino de Deus, fica abismado de ver como as pessoas pecam neste mundo. A gente lê notícias, por exemplo, de políticos, né, principalmente na época em que nós estamos vivendo, notícias da política, notícias da sociedade, notícias das pessoas, e nós ficamos, mas meu Deus, como é possível uma coisa dessas? Não é? O mundo é o lugar, o pecado está solto neste mundo, mas no reino de Deus o pecado não tem essa liberdade, e nós temos que ter isso em mente. O pecado não tem liberdade no reino de Deus. O pecado tem liberdade na Babilônia, mas no reino de Deus ele não pode fazer o que quer. Assim como no milênio, lembra do milênio? Que Satanás é preso por 1000 anos. Satanás é preso por 1000 anos. E eu não quero entrar nesse, nós ainda vamos falar sobre isso em Zacarias mesmo. Mas por enquanto fica uma verdade para nós: o pecado tem que estar preso, ele é prisioneiro, ele não pode fazer o que bem entende. É uma contradição que existam crentes que se deixam destruir pelo pecado. E sabe por quê? Porque eles escancaram a porta para o pecado em sua própria vida. Deram liberdade para o pecado. Quem deu? A gente às vezes vê crentes com a vida destruída e se pergunta, né? Mas como? Quem deu essa liberdade toda para o pecado? Né? Como é que ele chegou nesse ponto? É você que dá liberdade, entenda. É você que abre a porta. É você que vira a chave e escancara as oportunidades para que o pecado faça o que quer na sua vida. E você sabe o que ele vem fazer? Ele vem para roubar, para matar e para destruir a tua vida. É a gente que está dando essa oportunidade. No reino de Deus, o pecado, irmãos, ele não tem essa liberdade toda, não. O crente é livre, mas o pecado não é livre. A Bíblia fala da liberdade cristã. Sim, nós somos livres em Cristo. Mas o pecado não. O pecado está preso, ele está sob controle. O pecado é mais ou menos que nem um cachorro bravo no quintal, né? Quando você entra num quintal e tem um cachorro bravo, você está mais livre naquele quintal, quanto mais o cachorro estiver preso, né? Se alguém disser, não, o cachorro está preso, mas ele está com aquela corrente, né, que pode correr de um lado para o outro. Eu vou ficar preocupado, até onde vai essa corrente? Mas ele está no arame, né? Lembra que você prende o arame, né, para o cachorro correr de um lado para o outro? Mas a corrente não sai do arame, mas e esse arame? Né? Até onde vai esse arame? Mas quando ele está preso na casa dele, pode deixar que a porta está fechada, a tranca está fechada, você tem toda a liberdade. Irmão, você só é livre se o pecado estiver preso, só. Você não será livre se o pecado estiver livre para fazer o que ele quer na tua vida. Pelo contrário, se o pecado está livre, você é preso. Paulo diz, aquele que não serve a Deus vai servir ao pecado, porque o pecado é um senhor, ele tem que ser preso. No reino de Deus, o pecado está preso. E a terceira e última lição que eu quero tirar aqui com vocês a respeito deste texto, é que o pecado, além de ser uma fera, né, que o mundo solta liberalmente, o pecado também, ele é um Deus que o mundo adora. Interessante que o efa, veja, você tem um efa, né, que é o vaso da medida, e dentro desse vaso você tem o pecado, na visão de Zacarias. Esse efa foi fechado e ele deveria ser levado para a Babilônia. O que aconteceria na Babilônia? Lá seria edificada uma casa para o efa. É curioso que vai se construir uma casa para o efa, porque esse texto foi escrito para falar do templo que está sendo construído. O povo estava construindo uma casa para Deus em Israel e ao mesmo tempo estava sendo construída uma casa para o pecado na Babilônia. Assim como Israel, a Babilônia também constrói templos para os seus deuses. Assim como a igreja, o mundo também constrói templos para o pecado. E o mundo adora o pecado do mesmo jeito que você adora a Deus. Você não se ajoelha diante de Deus? O mundo se ajoelha diante do pecado.
Você não dá o seu dinheiro para Deus, o mundo dá o seu dinheiro para o pecado. Você não reverencia Deus, o mundo também reverencia o pecado. Você não gasta tempo com Deus, o mundo gasta tempo com o pecado. Irmãos, gastar tempo com o pecado, reverenciar o pecado, adorar o pecado, isso tudo é coisa para o mundo. Isso não funciona no reino de Deus. Isso tem que ser colocado no Éfa e tem que voltar para a Babilônia, não tem que trazer de lá. Isso fica lá, não cabe no reino de Deus. Deus está nos convidando para construir um altar para Ele em nossas vidas. Mas no altar de Deus, que é o nosso próprio coração, não cabe o pecado. Deixe o mundo adorar o pecado. O mundo faz isso, pode deixar. O mundo que adore o pecado, isso é normal no mundo, mas não é normal no reino de Deus. No reino de Deus só há lugar para um altar. E nesse altar nós só podemos adorar a um Deus. E o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O convite de Deus é o seguinte: não se envolvam com aquilo que o mundo adora. Não adorem a mesma coisa que o mundo adora. O nosso altar já tem Deus. E o pecado está expulso do altar de Deus. Eu preciso viver a santidade de Deus na minha vida. Não há problema aqui de odiar aquilo que o mundo adora. O mundo adora, isso é normal lá. Mas aquilo que o mundo adora, você odeia. Talvez você tenha adorado um dia. Hoje você odeia porque você é de Deus. Você serve a Deus. Você só se permite ajoelhar diante de Deus. O seu compromisso é com Deus, porque a sua adoração pertence integralmente a Deus. Eu não sei o que é que você trouxe do mundo quando você veio para a presença de Deus, mas uma coisa é certa: se você trouxe o pecado na sua vida, no seu coração, então isso precisa voltar para o mundo. Você não, fica aqui, fica no reino de Deus, mas o pecado tem que voltar para lá. Essa é a visão de Zacarias. O lugar do pecado é na Babilônia, não na terra de Deus, não no lugar onde está o povo de Deus. O lugar de Deus é um lugar de santidade, e Deus exige a santidade do povo que habita com Ele. Meu irmão, você precisa colocar o pecado na Éfa e devolvê-lo ao seu próprio templo, que foi construído para Ele lá no mundo. Lá é certo, lá é normal, aqui não. Que Deus trabalhe na tua vida e faça você entender essa verdade. Você não pode trazer o pecado do mundo. Deus não vai aceitar isso. Se você quer realmente viver uma vida de santidade com o Senhor, se você quer realmente produzir frutos maravilhosos para o Senhor, você precisa entender que o reino de Deus é um lugar de santidade. E somente quando você fizer o compromisso de romper com o pecado na tua vida e andar com Deus do jeito que Deus quer que seja, é que você vai conhecer realmente o poder e as maravilhas que Deus tem para fazer na tua vida. Tua vida realmente vai ser reconstruída para a glória de Deus e realmente vai ser reconstruída para a tua alegria. Ora comigo. Senhor, ó Deus, eu entendo essa verdade, Senhor. De fato eu trouxe também muitas coisas do mundo, Senhor. Coisas que me foram úteis no mundo e são úteis também no teu reino. Mas nem tudo que é do mundo é bom no reino do Senhor. Algumas coisas precisam ficar lá. Eu entendi a lição e eu entendi a visão. Ó Senhor, os meus irmãos entenderam. E nós queremos deixar no mundo aquilo que é do mundo, Senhor. Queremos deixar que o pecado fique lá, Senhor. O teu reino não é lugar para o pecado, não é lugar para a nossa carnalidade, para o nosso egoísmo, não. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de amor. Então, ó Deus, toca no meu coração, toca no coração dos meus irmãos. O que tinha que ter ficado no mundo e ainda está comigo, Senhor? Tem alguma coisa assim? Tem algo, ó Deus, que tinha que ter ficado longe, lá no mundo, lá na Babilônia, mas os meus irmãos trouxeram para o teu reino? Se tem, ó Pai, convence hoje, nessa noite, a cada um, de que eles precisam devolver essas coisas para o mundo, Senhor. Não é normal no teu reino, não é certo. O teu reino é um lugar de liberdade, o teu reino é um lugar de alegria, de paz, mas também é um lugar de santidade na tua presença, Senhor. Ajuda-nos a compreender essa verdade
e a vivê-la em nossas vidas com todo o nosso coração. E eu peço a Ti, ó Deus, que aquilo que não Te agrada, aquilo que não pertence ao terreno, ó Senhor, nós devolvemos ao diabo, e aquilo que interessa a ele, Senhor Deus, estão devolvidos em nome do Senhor Jesus, porque queremos viver uma vida que louve o nome do Senhor. Reconstrua assim, ó Pai, o Teu altar em nossas vidas, e que seja realmente Teu, para Te agradar, não a nós, mas agradar a Ti, hoje e para sempre. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, que Deus o abençoe ricamente a sua vida. Como nós dissemos no início da nossa palavra, continua firme no Senhor, firme nos propósitos do Senhor. Amém? Que Deus dê uma semana muito abençoada para os irmãos. Fiquem na paz. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa.
Santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora. Amém, glórias a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e servindo bastante a Ele. Deus abençoe. Dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do mês da família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.